Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Daphne, bem-vindos de volta ao canal Máquina Literária. Nesse vídeo a gente vai dar continuidade àquela nossa conversa sobre as obras literárias mais importantes da história da literatura brasileira para a gente fazer a leitura, seja para vestibular, seja para a gente fazer algum concurso ou simplesmente para a gente conseguir compreender a literatura brasileira, aquelas obras mais significativas que por alguma razão se transformaram em clássicos ou que de alguma forma são importantes porque dialogam ou os seus conceitos ou a parte teórica. De alguma maneira elas estão incluídas dentro dessa historiografia literária brasileira e a gente vai fazer uma revisão rápida dessas obras. Essa perspectiva é sob o meu ponto de vista. Como professora, eu vou selecionar aqui as obras que eu considero mais importantes. Vai ficar algumas obras de fora? Vai, claro que vai. Mas, de qualquer forma, essas que eu terei selecionado, que eu vou mostrar agora para vocês, são sim obras bem importantes. Se tu começar a leitura por elas, vai estar tudo certo. Então, vem comigo agora nesse vídeo. Nesse vídeo a gente vai falar sobre as obras mais importantes do romantismo, que é considerado um movimento do romance, quando o gênero romance chega ao Brasil e ele já se estabelece como um gênero predominante. O movimento literário do romantismo tem uma importância muito grande, principalmente por conta disso, que é durante o romantismo que vai se desenvolver e se consolidar aqui no Brasil esse gênero literário, romance. Se vocês quiserem um vídeo específico sobre como surgiu o romance na história geral da literatura, porque o romance surgiu na Europa, não surgiu aqui no Brasil, como que os escritores brasileiros foram descobrindo esse gênero e trouxeram aqui para o Brasil. Se vocês tiverem interesse nesse assunto, deixa aqui nos comentários, que aí eu posso fazer um vídeo específico falando só sobre isso. A título de estudo, por razões pedagógicas, para a gente compreender as temáticas, o movimento de maneira geral, compreender os autores, o romantismo é dividido em 3 gerações, relativas à poesia, e não necessariamente à prosa, que é o romance. Então a gente vai começar falando sobre os poetas românticos. Eu considero 3 poetas os mais importantes. Alguns outros ainda são citados nas provas, vocês podem estudar de repente na escola, na universidade, muito provavelmente quem está estudando letras ou se interessa por essas disciplinas de literatura brasileira, vai com certeza ouvir falar de outros poetas também. Mas os principais, na minha observação, pelos quais são portas de entrada assim, para a gente compreender a poesia romântica brasileira, Gonçalves Dias, o Álvares de Azevedo e o Castro Alves. O Gonçalves Dias escreveu muitos poemas indianistas. Então, a primeira geração é uma geração nacionalista e indianista. Por isso que o Gonçalves Dias é muito importante, porque ele ajuda na construção desse imaginário do indígena, mas de uma maneira a tornar o indígena ali, né, um herói, um povo forte, resistente. Então, as poesias do Gonçalves Dias são muito valiosas nesse sentido, para essa perspectiva do indígena aqui no Brasil. Existe aquela intertextualidade com a carta de Pero Vaz de Caminha, dos portugueses quando chegaram no Brasil, mas aqui os românticos têm uma proposta de desenvolver uma nova figura, uma nova imagem para o indígena aqui no Brasil. O Gonçalves Dias é importante nesse sentido porque ele escreve, a temática dele é indígena. Mas ele também escreveu outros poemas com temáticas como o amor, a morte, a saudade, mas ele foi basicamente nacionalista e indianista. O outro poeta é o Álvares de Azevedo. O Álvares de Azevedo ele já configura na segunda geração romântica, que é a conhecida como ultrarromântica. Por que ultrarromântica? Porque no sentido assim, de que leva muito aos extremos essas características do romantismo, né? Então os temas principalmente e o sentimento, tanto que uma característica dessa segunda geração é o sentimentalismo exacerbado, né? O amor impossível, o endeusamento da mulher amada, a morte também como uma fuga da realidade quase que inevitável, como fosse realmente a solução, e o poeta ou eu lírico é o sujeito que espera, que busca a morte como a solução para os seus problemas amorosos, ou mesmo o tédio da vida, a insignificância da vida, a falta de sentido nas coisas. Uma escrita, uma temática assim, poética mais depressiva mesmo. Uma obra importante do Álvares de Azevedo é a Lira dos 20 Anos.
E é nessa obra da Lira dos 20 Anos e outros poemas que ele manifesta todo esse tema, todo esse conjunto de temas da obra dele. Também tem o Noite na Taverna, que é um livro de contos muito redondinho, muito interessante também, para quem gosta de suspense, temas mais escabrosos, assim. Esse é um livro de contos que eu super recomendo, vale muito a leitura e inclusive é uma obra importante e que geralmente está aí nos vestibulares, nas provas, também na universidade, no curso de letras. Ele também escreveu uma peça de teatro chamada Macário, e resumindo muito resumidamente mesmo, Macário é uma peça teatral que conta basicamente o encontro de um estudante, né, do Macário, com Satã. E ele vai travar diálogos com Satã, enfim, e vários questionamentos. É uma obra muito interessante, também muito inspirada, né, nessas obras de poetas, escritores. Também o Lord Byron foi muito influente para esse escritor aqui, para esse poeta. Além de ser uma obra, mais uma obra, né? Essas 3 obras do Álvaro de Azevedo são as mais importantes do autor. A Lira dos 20 Anos, A Noite na Taverna e Macário. São as 3 obras mais importantes e eu recomendo fortemente. Vai estudar obras de Azevedo? Leia as 3 obras. E o outro poeta que a gente tem no romantismo, que eu considero muito importante, é o Castro Alves. Ele já é um poeta da 3ª geração, considerada a geração condoreira. Tem esse nome por conta do condor, que tem uma simbologia de alçar voos mais altos, de se libertar das amarras, inclusive, principalmente, da escravidão. Então, o Castro Alves ele foi um poeta da escravidão. Ele levantou a bandeira a favor da liberdade das pessoas pretas, né, dos homens e mulheres escravizados. Castro Alves não foi um sujeito branco, e é muito comum a gente ver as imagens, né, as figuras dos nossos escritores brasileiros sendo esbranquiçados. Isso é uma pena, porque a gente perde a essência real da cor daquele escritor, e ele escreveu os poemas sobre a escravidão. E uma das principais obras do Castro Alves é chamada Os Escravos, de 1883. Nesse período, né, no período de transição, é muito interessante como o Castro Alves ele trazia elementos românticos, mas ele já fazia uma poesia crítica. Então, apesar da linguagem ainda ser rebuscada, uma linguagem muito poética, também acredito que isso influenciava bastante com o objetivo do autor de gerar certa influência, né? Então, um apelo emocional, ele pudesse pegar, né, capturar as pessoas, né, o sentimento das pessoas que ainda eram favoráveis à escravidão, que assim ele pudesse, né, penetrar nas camadas sociais e abrir os olhos das pessoas, fazer as pessoas perceberem o quanto que a escravidão era desumana. Já estava mais que na hora do Brasil abolir a escravidão. Além das obras, dos poemas sobre escravidão, sobre os escravos, Castro Alves escreveu também Espumas Flutuantes, que são poesias com temáticas mais relacionadas ao amor. Já é um amor mais sensual, um amor erótico. Essa obra aqui também é muito importante, vale muito a pena a leitura. Falando agora dos romancistas do período romântico aqui no Brasil, a gente poderia falar do Joaquim Manuel de Macedo com A Moreninha, que foi praticamente o primeiro romance escrito aqui no Brasil. É importante? É fundamental, essencial para começar? Não considero. Se quiser, também pode começar, é uma ótima porta de entrada para conhecer o romantismo, mas eu sugiro, ao invés de tu começares pela Moreninha, eu sugiro tu começar pelo Memórias de um Sargento de Milícias. Esse livro aqui é bem legal, é um livro assim, bem interessante. Ele tem muitas características românticas, porém ele foge dessa tradição romântica que a gente vai ver aqui, por exemplo, no Joaquim Manuel de Macedo, a gente vai ver no José de Alencar, que é o quê? Uma grande, vamos colocar assim, uma grande falha dos escritores românticos. O que eu quero dizer com essa falha? É eles olharem para a Europa, perceberem como que é produzido o romance na Europa, com os problemas europeus, com as questões sociais europeias, com as percepções
filosóficas, políticas, históricas da Europa e trazer aqui para o Brasil e tentar implementar isso aqui, sem olhar para o Brasil do jeito como ele era no momento em que eles estavam escrevendo. E nessa perspectiva é que o José de Alencar, eu já estou metendo a carroça na frente dos bois, o José de Alencar foi um sujeito que tentou contribuir para uma construção, uma produção de uma literatura nacional, mas não foi muito feliz, porque as obras que ele produziu, no fim, não só pelo fato dele nunca ter ido para as regiões onde essas obras, essas histórias eram ambientadas, pelo menos na sua maioria, ele não soube capturar muito bem os elementos reais daquelas regiões, reais no sentido de brasileiros. É claro que ele nunca ia captar aquilo que era real, porque ele era um romântico e não um realista. Porém, gente, o que eu estou querendo dizer com isso é que mesmo num romance romântico, tem certas coisas que precisariam ser, sim, compreendidas. Os caras estavam em terras brasileiras e não em terras europeias. Talvez o modelo do romance pudesse ser assim importado, mas junto com esse modelo, muitos outros elementos vinham junto. Nesse sentido, é que não soube fazer essa separação de elementos europeus e elementos do romance mesmo, do gênero, e se perceber o Brasil em si. Isso daqui foi uma grande falha, coisa que só depois lá com o Machado de Assis é que começou a se consertar. Porque aí o Machado de Assis realmente olhou para o Brasil e viu certas falhas, certos problemas ali na burguesia, naquela classe aristocrática, aqueles senhores de escravo, e naquele contexto é que ele começou a colocar dentro do romance, que é um gênero europeu, importado para o Brasil, começou a colocar ali elementos de fato da sociedade brasileira. Mas este é um capítulo para o próximo vídeo. Fiquem ligados. Deixa eu largar aqui a moreninha também e voltar aqui. Esse livro aqui é de 1854. É bem a metade do século XIX e é aqui que começa a surgir um pouco desse brasileiro, desse malandro brasileiro, mas muito enredado nas características românticas também. Tá? Então, assim, é muito interessante, é bem importante a leitura desse livro aqui, dessa obra, e eu recomendo fortemente, inclusive essa edição que é muito bonitinha, tem muitos desenhos aqui, tem notas de rodapé muito boas, vale muito a pena a aquisição. Já citei um pouco do José de Alencar, e então eu gostaria de recomendar para vocês essas obras, que eu considero as mais importantes do autor. Iracema, inevitavelmente, assim, é muito difícil a gente passar pela literatura brasileira sem conhecer, ou sem ler, nem que seja algum trecho desse romance, porque é uma obra que vai sugerir, né, o surgimento da América, as características do indígena aqui no Brasil, como que se deu a harmonização entre o indígena e o português. Claro, lembrando, é uma obra romântica, é uma fantasia pura. O José de Alencar deu uma bela de uma viajada aqui nesse livro, mas por alguma razão, e eu acredito que muito mais pelas razões linguísticas do que pelas razões romanescas, digamos assim, de escrita, essa obra se tornou um clássico da nossa literatura. Uma pausa rápida na nossa conversa para te lembrar, se tu tá gostando desse conteúdo, curte esse vídeo, aproveita também e te inscreve no canal. Também pode sugerir nos comentários algum assunto ou conteúdo sobre literatura que tu gostaria de ver aqui no canal. Se tu gostou dessas peças de roupas e acessórios com estampas literárias, confere lá no site da Verso Livre. Vou deixar linkado na descrição do vídeo. E os outros dois romances que eu recomendo são os romances urbanos, né? O José de Alencar escreveu o regionalismo, o romance histórico, o romance urbano. E urbano porque são situados em cidades mais urbanas, em regiões urbanas, como o Rio de Janeiro, que era um dos principais fundos históricos, né, das obras literárias escritas aqui no Brasil entre o século XIX e o século XX. Senhora, que é um dos meus favoritos, na verdade, dizendo bem a verdade, é o meu favorito de José de Alencar, e Lucila, que dialoga bastante com a Dama das Camélias, alguma coisa ali com Moll Flanders também. Então, vale a pena a leitura para conhecer o autor, mas dessas três obras, eu recomendaria, assim, por obrigação, Iracema, mas se quiser ter, além da obrigação, um pouco de prazer, eu recomendo Senhora. Outra obra que eu recomendo que vocês leiam do período do romantismo é
o romance Úrsula, da Maria Firmina dos Reis. Esse livro foi descoberto recentemente considerando toda a história do Brasil, né? Principalmente por quê? Porque também é uma história situada e principalmente a partir da perspectiva do escravo, da escravidão mesmo, e escrita por uma mulher. A gente tem uma hegemonia na literatura brasileira de livros escritos por homens. E os livros escritos por mulheres, poesias escritas por mulheres, simplesmente foram apagadas da nossa história, porque foi um achado maravilhoso. A gente não encontra na história da literatura brasileira escritoras que recebem a atenção que deveriam receber. Então essa autora, por ser mulher, por ter escrito um romance, por ter uma história, um romance romântico, claro, por ter uma história que dialoga também com questões raciais do nosso país, porque de certa forma está ali situada a história, né, o romance em si, está situado no período da escravidão também, porque se é romântico, é importante a gente fazer a leitura desse livro, justamente para a gente conseguir tensionar a escrita dos autores, que tem como personagens principais homens, brancos, mais ricos. No José de Alencar também é interessante porque é um escritor, é um homem que escreveu esse livro, mas a personagem principal é uma mulher. E é romântico, tem um final romântico. É um final que a gente pensa assim, hoje poderia terminar de outra maneira, mas por ser um romance romântico vai terminar daquele jeito, né? E aí a gente precisa tensionar isso daqui, essa escrita masculina de autores brancos com alto prestígio, a gente precisa confrontar isso, tensionar essa produção. E esse romance da Maria Firmina dos Reis nos ajuda a fazer isso. E essa tensão, esse tensionamento, essa crítica vai nos ajuda a compreender melhor a nossa história, a nossa literatura, a nossa escrita e o nosso pensamento também, né? Tão misógino até os dias de hoje. E por que não dizer racista, né? E antes da gente encerrar, apenas algumas menções honrosas que valem a pena também. Se tu quiser te aprofundar um pouquinho mais no romantismo e variar um pouco desses autores aqui, eu recomendo também O Cabeleira, do Franklin Távora. Já é um romance de 1876, já está ali talvez uma transição para o realismo, mas tem muitas características aqui que são do movimento romântico, mas eu acredito que uma das principais características é a questão regionalista. O romantismo, ele traz muito esse regionalismo. Por que o regionalismo é uma marca do romantismo? Justamente por conta da nacionalidade, do nacionalismo, do ufanismo, do patriotismo. E essa questão das regiões, diferentes regiões, é nesse sentido de tentar abarcar o Brasil como uma unidade, um único país, um país coeso. E o romantismo tenta cumprir, né, essa função. Além deles, né, Inocência, do Visconde de Toné, e outro livro que também é muito citado é A Escrava Isaura. Porém, eu acho que, ao invés de ler A Escrava Isaura, leia Úrsula. Vale muito mais a pena. Vai ser também um romance com o qual a gente vai conseguir tensionar a partir aqui do romance Úrsula. Justamente porque aqui a gente tem o nome da escrava Isaura, mas a Isaura não era nem preta, e aí várias questões começam a surgir. Essas leituras, elas acabam tendo este valor, que é um valor crítico, de construir para nós, ou de nós conseguirmos construir mais criticidade em relação às nossas leituras, em relação a esse período romântico literário que a gente teve aqui de produção escrita no Brasil, e conseguir finalmente, né, tensionar e ter uma visão melhor dessa perspectiva do que foi o romantismo aqui no Brasil. Quais eram as intenções desses autores com esses romances. Para finalizar esse vídeo, eu quero sugerir para vocês essa obra aqui do Antônio Cândido, Formação da Literatura Brasileira, Momentos Decisivos. Esse já é o segundo vídeo dessa nossa sequência de obras mais importantes da literatura brasileira. O que o Antônio Cândido faz nessa obra aqui? Ele vai falar sobre os Árcades, os poetas que escreveram nesse período do século XVIII, né, de 1750 em diante. Ele vai fazer uma análise da nossa literatura, dessa nossa perspectiva escrita, o significado e a importância da nossa literatura e desses escritores, mas ele vai fazer uma análise mais minuciosa de cada um deles, inclusive entrando no período romântico. Então ele também vai fazer
menções aqui aos poetas românticos, aos romancistas. Vale bastante a pena, assim, se tu tiver acesso a essa obra em alguma biblioteca, pega essa obra para ler. Vou ler agora Gonçalves Dias. Faz uma leitura do capítulo do Gonçalves Dias aqui, escrito pelo Antônio Cândido, que vai ajudar muito a gente a abrir a nossa perspectiva, o nosso horizonte de leitura, a nossa compreensão sobre essas obras. É apenas uma recomendação. Não quer dizer que tudo que o Antônio Cândido diga, a gente tenha que dizer amém. Mas é uma perspectiva a partir da qual a gente também pode tensionar com as nossas próprias experiências, com a nossa própria bagagem de conhecimento e de visão de mundo. Então fica aqui uma sugestão para vocês. E é isso então, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado desse segundo vídeo sobre as principais obras do romantismo brasileiro, pelo menos na minha perspectiva como professora, o que eu recomendo que vocês leiam. E se tu quiser um vídeo, resenha específico sobre alguma dessas obras que eu sugeri aqui para ti, pode escrever aqui nos comentários o nome da obra, se deseja uma resenha, um comentário, alguma coisa assim, que eu posso gravar um vídeo especificamente para esta obra. É isso, eu agradeço muito a companhia de vocês nesse vídeo. A gente se vê no próximo, que vai ser sobre realismo. Então até o próximo vídeo, um grande beijo e até mais.